Amém. Vamos lá para o Salmo de número 15. Eu esqueci, e a irmã colocou apenas no assunto de hoje que ela colocou Salmo de número 15. Salmo de número 15. Eu creio que eu esqueci de falar a irmã que o tema mensal será este aqui, crescendo num relacionamento comigo mesmo. Mas eu esqueci de pedir para tirar estes versículos. Por isso que esse versículo surgiu aí. Ok. Eu não sei, irmã Priscila, se a versão aí do computador é a mesma versão que está na folha dos irmãos, porque estes versículos estão impressos na folha. Estão impressos na folha dos irmãos, os 5 versículos. Aí, vamos ler assim de uma forma alternada, eu sei que é bastante chato, e depois da irmã Priscila vai pular todos os versículos para entrar no slide seguinte. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Os irmãos. Muito bem, versículo número 3. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo. Relendo, aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Pai querido, de infinita misericórdia, nós queremos te suplicar, ó Senhor, que esta noite, este culto que estamos prestando a Ti, ó Senhor Deus, seja um culto do Teu agrado, ó Senhor Deus. Visite o nosso coração, o coração de cada um dos Teus filhos que se encontram aqui, ó Pai, que possamos receber a Tua palavra de bom grado, ó Senhor Deus, e que haja transformação, ó Senhor Deus, que verdadeiramente, ó Senhor, possamos desenvolver um excelente relacionamento, cada um consigo próprio, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos pelos Teus servos ainda que se encontram a caminho. Agradecimento este feito em um nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Quando olhamos para aquela gravura que está escrito ali, check-up de caráter, etimologicamente, ou buscando a etimologia da palavra check-up, ela não tem uma origem certa, é uma origem duvidosa, sabendo que é uma palavra de origem inglesa, tá? Que foi um médico em 1861 que começou a desenvolver esse trabalho. Mas a origem desta palavra, ela dentro de uma etimologia, você não vai encontrar, porque é uma palavra que não tem, embora toda palavra tenha uma etimologia, ok? Uma origem, mas é uma palavra inglesa. E esse check-up, para quem trabalha ou trabalhou em empresa, sabe que lá na empresa onde eu trabalhei, de 6 em 6 meses, os funcionários eram obrigados a fazer um exame periódico, de 6 em 6 meses. Todos os funcionários, 3.000 empregados, eram obrigados a fazer de 6 em 6 meses, exame periódico. Eu creio que na empresa onde os irmãos trabalham, vez por outra, são orientados também a fazer um check-up. E deveria fazer parte de nossa vida, de nossas vidas, mesmo sem a orientação da empresa, ser uma questão própria. Por exemplo, tivemos aí o Outubro Rosa, agora o Novembro Azul. Então são os check-ups que nós precisamos fazer em relação à nossa vida, como nós estamos. Ali aparece a gravura de um médico com estetoscópio, né? E
subentende-se ali que é alguma coisa relacionada ao eletrocardiograma, uma pessoa que está fazendo um check-up do coração. Então nós precisamos fazer um check-up da nossa vida física, fazer um check-up, falei na semana passada, de um veículo, como que está o veículo, mas o que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é sobre a nossa vida espiritual. Entra o caráter, na vida espiritual vai entrar o caráter, como que eu estou, então fazendo um check-up a respeito do meu caráter, como cristão, o que eu sou, como eu estou dentro da igreja, e quem eu sou e como eu estou agindo lá fora. É interessante que após os 5 versículos que eu pedi à irmã Priscila para pular, esse próximo slide nos fala a respeito disto. Logo no versículo de número 1 tem 2 perguntas aí, 2 grandes perguntas com um tom de fome e sede pelo reino de Deus e pelo seu rei. Não apenas uma sede pelo reino, mas uma sede também pelo rei. Pelo rei. Então, esses 2 primeiros versículos nos dá esta ideia, ou melhor, os 2 primeiros versículos não. O primeiro versículo tem essas 2 perguntas. Muito bem. Pulando no próximo slide já nos mostra aí o que vem a ser um caráter. Nesse outro slide, isso. Então, o que é caráter? Caráter é o conjunto de qualidades boas ou mais, que determinam a sua conduta. É como você age. Como você age. Pastor, eu estou aqui nesta noite para ouvir a respeito de como agir lá fora, falar a respeito do meu caráter, ou ouvir um pouco da Bíblia? Nós vamos chegar lá. Então só estou dando aqui uma introdução para mostrar o que é um caráter. É um conjunto de qualidades boas ou mais que determinam a sua conduta. É como você age. Como que você age? Como que você age aqui dentro como um cristão? Como que age dentro de casa quando estão com os seus pais? Como que você age quando está fora de casa, afastado dos seus pais? Como você, na qualidade de homem, de esposo, age fora de casa, e você, como esposa, age fora de casa? Próximo ao esposo, pode demonstrar aquela segurança, aquela firmeza espiritual, sabe? Aquela mulher que virtuosa, mas de repente, longe do esposo, está conversando, contando piada, e piadas não assim agradáveis ao Senhor Deus, um tipo de conversa que não é proveitosa, não edifica, conversas não edificantes. A mesma coisa o homem também, de repente, perto da esposa, estaria sério, não, porque a nossa vida, a nossa família tem que ser deste jeito, nós precisamos caminhar dessa forma, mas longe da esposa, de repente é um outro tipo de pessoa, é um outro linguajar que usa. Então por isso que nós estamos falando um pouco a respeito do caráter. Quem verdadeiramente eu sou? Nesse outro slide nos mostra aí 3 marcas do cristão, do caráter cristão. 3 marcas do caráter cristão. Ali está um pouco escuro, mas a ideia, não sei se dá para ver, quase não dá para ver, mas é como se fosse 2 faces, uma voltada para a outra. Está um pouco escuro ali para os irmãos verem, mas são como se fosse assim, uma única pessoa, mas com uma face voltada para um lado e a outra face voltada para o outro. Ou seja, ora ela é uma pessoa, um tipo de pessoa, ora é outro tipo de pessoa. Não que tenha um transtorno bipolar, não que seja uma pessoa que tenha 2 tipos de comportamentos, ok? Não que seja uma doença em si. Não estou falando aqui de transtorno bipolar, eu estou falando a nível de caráter, Então, vez por outra, eu sou um tipo de pessoa, e de repente, pode colocar isso, e de repente, eu sou um outro tipo de pessoa, perto do irmão que trouxe a água aqui, eu falo bem dele, eu converso com ele, brinco muito com ele, mas quando eu estou distante dele, eu começo a falar mal, começo a
a menosprezar, a diminuir o irmão. Então nós estamos falando a respeito desta situação, do nosso caráter, de um caráter cristão. Será que verdadeiramente eu sou aquilo que eu quero mostrar para os outros? Será que eu sou aquilo que eu quero mostrar para os outros? Ou será que os outros observam em mim, não um dúbio comportamento, um comportamento duplo, não um comportamento duplo, mas vê em mim uma pessoa que tem uma conduta ilibada, a mesma conduta sempre. Eu sei que existem momentos que às vezes muitos saem assim, perdem um controle emocional e saem do sério. Eu entendo perfeitamente isso aí. Sei que o ser humano ele é capaz disso. Em determinado momento ele perde um controle emocional e age de uma outra forma. Mas o que eu estou falando aqui é de uma situação, dentro de uma situação normal, o meu caráter, como é o meu caráter? Dentro de casa, dentro da igreja, ou perante a sociedade? Como o mundo me vê? Como a minha família me vê? Como a igreja me vê? Às vezes imaginamos que ser cristão é apenas ser membro de uma igreja. Erguei um dos braços, aceitei a Cristo, serei batizado, meu nome estará no hall de membro. Às vezes pensamos que é só isso. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina, depois tem um versículo que nós estaremos lendo no Novo Testamento, mas aqui é uma conversa de Davi para com Deus. De Davi para com Deus. Então, a nível do nosso caráter. O que eu aprendi hoje lá na igreja? O que o pastor esteve pregando lá na igreja? Esteve pregando sobre caráter. O caráter cristão. Como um cristão deve agir. E nós conhecemos, certamente os irmãos também devem conhecer muitas histórias de cristãos espalhados por aí pela face da terra que vocês conhecem. Devem conhecer muitos. De você estar olhando a pessoa pregando, olhando a pessoa pregar, e você sentado no banco fala assim: meu Deus, como é que pode? A pessoa está louvando e você fala assim: louvando é uma coisa, lá fora é outra. Então isso envolve o caráter da pessoa. Então, conforme nós vimos aqui anteriormente, é o conjunto de qualidades boas ou más que determina a sua conduta. É como você age. Essa é a definição de caráter. E aí 3 pontos no próximo slide, vem falando sobre 3 pontos do caráter cristão. Primeiro, a justiça dentro do Salmo, certo? Dentro do Salmo de número 15, que está na folha dos irmãos. Primeiro, a justiça, que está no versículo 2. O segundo é verdade. E o terceiro é o amor. 3 pontos do caráter de um cristão. Existem outros pontos dentro de um caráter de um cristão, mas a justiça, verdade e amor. Na justiça, tem aí logo no próximo slide, justiça. Aí vem assim uma parte, na parte B, que pratica a justiça. Que pratica a justiça. Vamos colocar aqui a nível de uma empresa. Eu sei todos os direitos do funcionário que trabalha comigo. Eu sou dono da empresa, eu sei todos os direitos daquele funcionário. Mas de repente, eu não quero mais ter aquele funcionário na empresa. E o que eu faço? Eu demito aquele funcionário e falo com ele assim: ó, está aqui esse dinheiro, corre atrás dos teus direitos. Corre atrás dos teus direitos. E não pago aquele funcionário o que ele deve ou deveria ganhar. Justiça, aqui quando nós olhamos também essa expressão de justiça, é em todos os sentidos, não apenas na situação do dono de uma empresa, mas também dentro de casa, com os filhos, com os pais, com os colegas. Sempre procurar ser uma pessoa justa. O Senhor Jesus, ele sempre nos mostrou a respeito dessa justiça. Por exemplo, nesse outro slide que os irmãos estarão vendo ali, e está na folha dos irmãos, nesse outro slide, nos fala assim: ó, mas
para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que vocês pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Era uma questão romana. O povo romano, eles cobravam impostos. Então o Senhor Jesus falou com Pedro: olha, você vai, joga o anzol, que é para não escandalizar essas outras pessoas, não escandalizar nem nossos conterrâneos judeus, e nem escandalizar o povo romano. Você vai, joga o anzol, para não ter escândalo, para demonstrar justiça, demonstrar que nós somos uma pessoa justa, uma pessoa honesta. E aí embaixo vem assim, ó, para pagar o meu imposto e o seu. Jesus precisava pagar imposto? Ele não precisava pagar imposto algum. Mas se ele não paga, os fariseus, os essênios, os saduceus, aquele grupo religioso, de religiosos que existiam naquela época, os essênios, ele poderia falar assim: ah, está vendo? É uma pessoa que não pratica justiça. Ele fala uma coisa, mas vive outra. Então, quando se fala a respeito de caráter cristão, um dos pontos principais é a justiça. Eu preciso viver de acordo com aquilo que eu leio, de acordo com aquilo que eu prego, o máximo possível, fazer de tudo, para ser uma pessoa que anda em justiça. No próximo slide, vem nos falando a respeito da verdade. E novamente, lá no Salmo de número 15, no versículo de número 2, parte C, nos fala assim: fala a verdade. Irmãos, parece algo assim que não dá para se levar a sério, mas quantas mentiras nós ouvimos. Quantas mentiras. Eu não estou nem falando a nível de política, não estou nem envolvendo a nível de política. Eu estou falando dos cidadãos, vamos colocar entre aspas, normais, os que não são políticos. Cidadão normal. Quantas mentiras nós ouvimos? De uma filha, de repente, ou de um filho, que matou a aula para ir para o shopping, e chega em casa dentro do horário, e a mãe pergunta: e aí? Como é que foi a aula? Ah, foi excelente. Nada, ela estava no shopping, de repente pegou um ônibus, foi para Nova Iguaçu, ou foi para São João com os coleguinhas, com as coleguinhas. Está mentindo. Quantas mentiras de repente são colocadas dentro de casa, entre esposo e esposa, dentro da igreja, aí fora com outras pessoas que não são evangélicas. Quantas brincadeiras que eu falo assim: é brincadeira o 1º de abril, mas está mentindo. Existe uma ilustração, eu creio que ele já tenha falado aos irmãos sobre essa ilustração, que o pastor estava no seu gabinete, e um membro da igreja chegou para ele e falou: pastor, corre aqui fora, corre aqui fora. Aí o pastor foi com aquele jovem: vem ver uma vaca voando. E o pastor foi correndo, foi lá ver. Não tinha nenhum tufão, mas o pastor foi lá na porta olhar. Aí o garoto chegou, o jovem, falou assim: ah, pastor, 1º de abril, como é que pode uma vaca voar, pastor? Aí o pastor falou assim: eu prefiro acreditar que uma vaca possa voar que um crente mentir, que um cristão mentir. Eu prefiro acreditar que uma vaca possa voar do que um cristão mentir. E às vezes, existem pessoas que mentem com tanta facilidade que elas mesmas acreditam na sua própria mentira. Elas mentem com tanta facilidade que elas passam a acreditar na própria mentira. Eu vou utilizar aqui fazer uma colocação de um profissional, aproveitando que tem uma profissional aqui na área, e de repente o médico fala assim: ó, já aplicou a medicação no leito tal, lá na enfermaria? Aí, de repente a enfermeira fala assim: já apliquei, mas de repente ela fala: não apliquei nada. De repente pode acontecer uma situação dessa, e falar para o médico que aplicou. De repente um pedreiro o dono da obra pode falar assim: qual foi o traço que você colocou que você fez aí nessa massa? Ah, eu fiz 3 por 1. De repente não fez nada.
Ele botou um troço lá tão fraco que você passa a unha assim, tira a massa, tira o embolso da parede. Está mentindo, mano. E outros tipos de mentiras também, que nós utilizamos. A professora, né? As professoras aí, quem é professora, quantas mentiras de repente, sabe que o aluno está mentindo, mas dá um crédito àquele aluno, sabe que está mentindo. Às vezes sabemos que o filho está mentindo, mas nós damos um crédito àquele filho. Mas na qualidade de cristão, a verdade precisa estar de contínuo em nossa vida, porque faz parte do nosso caráter. A verdade faz parte do caráter. Aí, nós vamos lá para o Evangelho de João, que é o próximo slide, João capítulo 14, versículo número 6, que eu creio que esteja na folha dos irmãos também. Está escrito assim: Jesus respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não é só o caminho, mas Ele é a verdade. Ele é a verdade. Jesus é uma pessoa verdadeira, uma pessoa no qual nós podemos confiar, que nós confiamos, que o ser humano pode confiar. Agora, será que todos os cristãos que você conhece, você tem condições de colocar dentro da sua casa para trabalhar, ele dizendo que é um profissional? Será que você tem coragem? Você, olha, eu vou sair, vou deixar você sozinho aqui, e você faz o serviço que tem que fazer aqui em casa. Será que quando ele voltar ao serviço está de acordo com o que você pediu? Essa é a grande questão, é a verdade. E o Senhor Jesus, ele prima muito pela verdade. Podemos não, há uma possibilidade de um erro, existe a possibilidade de um erro. Há uma possibilidade de uma queda, existe uma possibilidade de uma queda. O versículo nos diz que aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Mas se arrependa diante de Deus: Senhor, me perdoe. Me perdoe, Senhor. Porque se eu não pedir perdão ao Senhor, eu vou me acostumar a mentir, e depois é que eu me acostumo a mentir, ninguém tira mais isso de mim. Vou estar mentindo sempre para todas as pessoas. Está tudo bem contigo? Está tudo ótimo, quando na realidade não está. Eu tenho que falar. Eu falo assim: olha, estou indo de acordo com a vontade do Senhor. Você não precisa abrir a sua vida para o irmão ou para a irmã. Estou indo de acordo com a vontade do Senhor. Mas não fala: não, está tudo bem, irmão, está tudo bem. Se não está bem, se você não está bem, você não pode falar assim: está tudo bem comigo. Estou indo de acordo com a vontade do Senhor. Ou o Senhor sabe de todas as coisas. Está acontecendo alguma coisa contigo? Não, comigo está tudo maravilhoso. Não, seja sincero. Seja sincero, estão indo de acordo com a vontade do Senhor. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade. A verdade. E se nós somos discípulos do Senhor Jesus, devemos buscar, andar neste caminho da verdade. O nosso próprio presidente, ele fala assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque existem pessoas que são cativas, por não falarem a verdade, são pessoas cativas de Satanás. Estão aprisionados por Satanás, por não falar a verdade, de tanto mentir. Eu posso buscar uma pessoa amiga, eu falei que existem 5 níveis de amizade, cheguei a falar algum tempo atrás, e buscar um amigo íntimo e abrir o meu coração. Por isso que é bom o discipulado, e também não é bom você caminhar sozinho. É buscar uma pessoa que, quando tiver uma dificuldade, compartilhe essa dificuldade. Olha, estou passando por essa situação, passei por essa situação, me ajude em oração, o que eu faço?
mas tem que buscar uma pessoa certa. Mas fale a verdade. Primeiro fala, não, já falei para Deus, é o suficiente. Tudo bem, falou com Deus, mas de repente há algo que já está impregnado em nossas vidas e muitos já não conseguem mais se desvencilhar, sair dessa situação. Está acorrentado. Então é necessário pedir ajuda ao Senhor Deus. Senhor, me perdoe, Senhor, me ajude. Mas é sempre bom você ter o acolhimento de alguém, ter o acolhimento, alguém que possa lhe ajudar, alguém que esteja pronto a te ouvir, para não estar sempre mentindo. Está tudo bem, irmão? Está tudo ótimo, está tudo ótimo. E não está tudo ótimo. E você sabe que não está. E quando eu utilizo tal argumento, eu estou mentindo. Estou mentindo. Está difícil para entender? Eu creio que não. Eu creio que não esteja difícil. É algo que muitos de nós vivenciamos. Faz parte do nosso dia a dia. Faz parte do nosso dia a dia. Eu não estou dizendo que você minta, mas de repente você pode conviver ou trabalhar com alguém ou estudar com alguém que tem essa facilidade de mentir. E a ideia não é você falar que a pessoa está mentindo. A ideia somos nós. Porque de repente a pessoa que nós estamos conversando, ela não é evangélica. De repente ela pode ser até evangélica, mas é um problema dela estar mentindo. Estou falando para trabalhar no caráter, no nosso caráter, para falarmos sempre a verdade, procurarmos falar sempre a verdade. Na medida do possível, fale a verdade. Compartilhe com alguém alguma dificuldade da sua vida, mas com alguém, não é alguém que vai chegar numa emissora de rádio e vai colocar. Antigamente era obrigatório a Voz do Brasil num único horário, né? Alguém que vai falar para alguém vai colocar na Voz do Brasil. Antigamente tinha um horário fixo, mas você tem que saber com quem ou para quem você vai falar da sua dificuldade. Ok. O outro ponto, é um assunto bem rápido. Outro ponto é o amor. Nesse versículo de número 5, o último versículo fala: aquele que não empresta seu dinheiro com usura. Aquele que não empresta seu dinheiro com usura, está no versículo de número 5. A palavra nos orienta que eu tenho que amar o meu irmão como a mim mesmo. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Eu ouvi há pouco tempo o relato, posso colocar aqui, não vou mencionar nome, de uma pessoa na igreja, de um líder na igreja que emprestava dinheiro a juros. Era um agiota dentro da igreja. Um agiota dentro da igreja. E seus clientes eram da igreja também. Os seus clientes eram membros da igreja. Eram membros da igreja. Que tipo de amor é esse? Eu vou lhe emprestar um dinheiro, mas no final do mês você vai me pagar 10 ou 15, eu não sei quanto vai estipular o percentual ou a porcentagem. Que tipo de amor é esse? Então eu vim falar, aquele que não empresta seu dinheiro com usura. Então dentro desses três pontos na vida cristã, na vida de um cristão, não poderíamos colocar aqui mais, mas nós falamos um pouco sobre justiça, falamos um pouco sobre verdade e falamos um pouco sobre amor. Se nos pautarmos nesses 3 pontos, nesses pilares, nesse tripé, ok? Igual aqui nesse tripé, pautarmos nesse tripé de justiça, verdade e amor, irmãos, nossa vida vai ser totalmente diferente. Nossa, que eu falo, a vida dos cristãos será uma vida totalmente diferente. Então, aquele que não empresta seu dinheiro com usura. É interessante que em Lucas capítulo 23, versículo de número 12, que também está aí na folha dos irmãos, Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. O amor era um amor falso. Eles se uniram apenas para poder acusar Jesus. E o amor é um agente de reconciliação. Nada supera o amor.
Quando nós vamos lá para Coríntios, né, quando Paulo escreve ao povo de Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, nos fala sobre o amor, o tempo todo, amor, 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 amor. E o amor é um agente de reconciliação. Seria excelente que se todas as igrejas nossas, nossas que eu falo, as igrejas batistas, todas as igrejas, nós pudéssemos assim abrir o coração, sabe, vou sentar ali perto do irmão, da irmã, e vou falar para ela do meu problema. Vou sentar perto do irmão, vou contar para ela a dificuldade que eu estou passando. Tão bom se fosse assim, se pudesse ser assim, se existisse um amor. Olha, eu vou estar orando por você, conte comigo que eu vou te ajudar. Uma demonstração de amor, mas não um amor somente a nível de um fingimento. Olha, uma expressão que eu fico muito preocupado é esse tal de querida. Oi, querida, como está? Não, oi, querida, eu fico muito preocupado. Aquele beijinho de um lado e do outro, oi, querida. Eu fico muito preocupado. Será que verdadeiramente existe um amor? Quando existe um amor, você, sabendo da dificuldade de um irmão ou de uma irmã, você passa um zap, você telefona, olha, estou orando por você, não esqueci de você. Mesmo a pessoa pode até falar assim, mas eu não estou com problema algum, mas mesmo assim eu estou orando por você. É uma demonstração de amor. Demonstração de amor. Uma demonstração de amor dentro de casa. Tem casais que vivem dentro da mesma casa, parece que são dois irmãos. Dois irmãos. Irmãos que não vivem bem, vivem em litígio, vivem em conflito o tempo todo. Parece que não existe um amor naquela casa. Quantos esposos saem para trabalhar, quantos esposos saem para passear e não beija a esposa, não dá um beijo na esposa? Embora tenhamos adolescentes e crianças aqui, quantos esposos aqui e esposa não dá mais aquele beijo na boca da esposa, demonstrando um amor, que ainda ama aquela esposa, demonstração de amor. Não é aquele beijo de porco, não. Sabe aquele beijo de porco? Você faz aquele bico e pá, dá aquela bitola, pá. Eu estou falando de beijar mesmo. Te amo ainda te amo. Uma demonstração de amor. Dentro da igreja também, sabe, aquela demonstração de amor pelo irmão, pela irmã, demonstrar que ama. Então observe que naquela situação ali, em Lucas capítulo 23, versículo 12, Herodes e Pilatos, eles eram inimigos, mas eles se uniram, se tornaram amigos para poder derrotar Jesus. E às vezes dentro da igreja também pode até acontecer isso. Dentro da família também, de repente, pode acontecer isso. No meio dos nossos parentes pode acontecer isso. Pessoas que não se falam se unem para poder derrotar uma terceira pessoa. Então, justiça, verdade e o amor. Se nós trabalharmos nesse tripé do caráter cristão, a nossa vida, a minha vida, vai ser totalmente diferente. Isso está dentro desse assunto que nós estamos tratando, sabe? Eu estar bem comigo mesmo. Se eu sou uma pessoa que não pratico justiça, se eu sou uma pessoa que não falo a verdade, se eu sou uma pessoa que não demonstro amor, eu não estou bem comigo mesmo. Se eu não estou bem comigo mesmo, eu não estarei bem com Deus. Não estarei bem com Deus. Por mais que a pessoa fale, não, eu estou bem com Deus, mas não está bem com Deus. Se não pratica a justiça, se não anda na verdade ou fala a verdade, e se não demonstra o amor, essa pessoa não está bem com Deus. Então, dentro desse mês, nós estamos vendo essa situação, um excelente relacionamento comigo mesmo, demonstrar que eu me amo, e trabalhar o meu caráter. E eu gostaria que os irmãos sempre lembrassem: primeiro é Deus, em segundo lugar, eu tenho que me amar, eu tenho que ver como que eu estou, porque se eu não faço esse check-up na minha vida, eu não demonstro que eu me amo.
Lembra aquela figura da semana passada, aquela mulher olhando no espelho? Eu não demonstro que eu me amo, que eu gosto de mim. Então, para demonstrar que eu gosto de mim, eu preciso passar por esta situação. Já fechando, em segunda carta que Paulo escreve ao povo de Corinto, ele nos diz assim, portanto, eu coloquei até em letra de uma tonalidade diferente, ok? Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, se está em Cristo, uma coisa é eu vir à igreja, uma coisa é eu permanecer na igreja, uma coisa é eu estar dentro da igreja, estar nos cultos, domingo pela manhã, domingo à noite, quarta-feira, escola bíblica dominical. Se alguém está em Cristo, eu tenho que estar em Cristo. Eu não tenho que estar dentro da igreja, eu tenho que estar em Cristo. É lógico, se eu estou em Cristo, eu vou me sentir bem dentro da igreja. Se eu estou em Cristo, eu vou me sentir bem dentro da igreja, que é a casa dele. É nova criação, ou nova criatura, ou nova criatura depende da sua versão. As coisas antigas já passaram. Olha só, a mudança de um caráter. Eu tinha um tipo de vida, agora era cristão, mas eu tinha um tipo de vida. Mas agora eu estou trabalhando o meu caráter cristão. As coisas antigas já passaram. Eu sei que ao lermos esse versículo aqui, nos dá a ideia de uma pregação para pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, sobre o novo nascimento de quem está lá fora, mas também uma ideia de quem está aqui dentro. Ou será que todos que estão dentro da casa do Senhor, não em relação à nossa igreja, mas em todas as igrejas no mundo, será que todos estão em Cristo? Ou estão apenas dentro da igreja? Estar em Cristo é viver aquilo que Cristo viveu, suportar muitas coisas, tá? Embora a palavra suportar é dar suporte, mas vamos levar para essa ideia de passar por momentos difíceis que Jesus passou, você passar também, receber calúnias, ser ofendido, tudo isso Cristo passou, ser machucado, e às vezes alguém nos machuca verbalmente, mas nos machucam. E o Senhor Jesus falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Então, se alguém está em Cristo, se está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já passaram. Se eu não praticava a justiça, agora eu pratico a justiça. Se eu não andava em verdade, agora eu ando em verdade. Se eu não praticava o amor, agora eu pratico o amor. As coisas antigas já passaram. O que eu não fazia, agora eu estou fazendo. As coisas ruins ficaram para trás, agora eu estou fazendo coisas boas porque eu estou em Cristo. Paulo escrevendo ao povo de Corinto, ele estava dizendo isto. E aí vem: eis que surgirão coisas novas. E essas coisas novas que eu estou tentando trazer, para nós, para mim também. Surgirão coisas novas. Que coisas novas são essas? Uma aproximação maior com o nosso Deus, uma comunhão maior com o nosso Deus, uma ligação maior, estar plugado com Deus. Então surgirão coisas novas. Deus fará surgir coisas totalmente diferentes em nossas vidas, na vida do povo dele. Porque dá a ideia que quando eu estou falando aqui, dá a ideia que eu estou falando para nós que estamos aqui nesta noite, mas a ideia não é esta. Eu não estou aqui dizendo que ninguém aqui pratica a justiça, eu não estou dizendo que aqui ninguém pratica a verdade, eu não estou dizendo que aqui ninguém demonstra amor, eu não estou falando isso. Eu estou falando sobre o caráter cristão. É isso que o Senhor espera de cada um crente espalhado pela face da terra. E nós somos esses agentes, que podemos ajudar essas pessoas lá fora, nossos irmãos em Cristo, que não vivem em consonância, não vivem de acordo com a vontade do Senhor. Nós podemos fazer isso.
Mas para que isso aconteça, eu preciso primeiro permitir um tratamento. Eu preciso ser tratado. Eu não posso querer tratar as outras pessoas se eu não me permito ser tratado. Eu tenho que ser tratado. Às vezes, eu já coloquei essa expressão aqui, às vezes as pessoas falam assim, a igreja está enferma. Mas as pessoas que falam que a igreja está enferma, às vezes esta pessoa é que está enferma. Porque se ela estivesse saudável, ela estaria ajudando os enfermos da igreja. Estaria ajudando as pessoas que estão passando por dificuldades na igreja. Porque qual é a enfermidade na igreja? A enfermidade da igreja é a liturgia de culto, a maneira como nós cultuamos. Essa não é a enfermidade. A enfermidade está nas pessoas. A enfermidade está nas pessoas, na forma como eu vou cultuar a Deus, na forma como eu estou cultuando a Deus. Então é algo assim muito pessoal, individual. Eu não posso ver assim no atacado, sabe, no lote. Eu não posso pegar a igreja está enferma. Não. Isso que esse assunto nós estamos tratando no decorrer deste mês, é sobre o que Deus quer que nós façamos. Pastor, mas eu vim aqui nesta noite, mas eu sou uma pessoa justa. Amém, por causa disto. Pastor, eu vim aqui nesta noite, mas sou uma pessoa que faço uso da verdade. Amém, por causa disto. Pastor, eu vim aqui nesta noite, mas eu sou uma pessoa que amo. Amém, por causa disto. Mas será que todos nós aqui estamos dentro desse contexto? Ou se estamos dentro desse contexto, poderíamos ajudar as pessoas que estão lá fora. Porque isso aqui é um estudo. Eu posso fazer uso desse estudo lá fora. Eu posso lançar mão desse estudo lá fora com as outras pessoas. É um autocrescimento. E quanto mais, os profissionais sabem perfeitamente, que quanto mais você se especializa na sua área, mais qualificado você fica. Quanto mais você se especializa naquela área. Lembra naquele tempo do Fusquinha, que era todo o problema estava naquela pecinha da gasolina, o nome daquela pecinha é no carburador, toda a pecinha, todo o defeito era só no carburador. Surgiu injeção eletrônica, e aí, vou ficar só no carburador? Você fez um curso, se especializou, agora você está trabalhando, sabe, com carros novos, com carro do ano, com carro em lançamento. Então é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Nós temos condições de crescimento, de crescermos a cada dia. Mas Cláudio, eu preciso permitir ser trabalhado, permitir ser tratado. Eu tenho que ser tratado, eu preciso ser tratado. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso que alguém venha para me dar um suporte, me dar um apoio. Não preciso. Eu sou autossuficiente. Fica difícil quando eu começo a agir desta forma. Eu tenho que me permitir ser tratado. Permitir ser tratado. Na folha, eu não sei quantos irmãos, dos irmãos que aqui estiveram na semana passada, levaram a folha para casa. Eu não sei quantos trabalharam naquelas questões que estava lá na interrogação para ser preenchido aquele espaço ali. Mas observe que nesta semana nós temos aí para refletir. Qual destes problemas você acha mais sério? Um defeito de caráter ou de habilidade? Qual destes problemas você acha mais sério? Aí surgem dois aqui. Defeito de caráter ou de habilidade. Por quê? Aí não tem um espaço para você responder, mas você poderia responder isso num caderno. Isso se eu quero ser tratado, mas sempre usando não aquela coisa do alto nível de santidade. Eu, Cláudio, não é? O pastor vai colocar aqui porque eu sou pastor, então eu tenho que colocar deste jeito.
Eu sou casado, eu tenho que colocar aqui deste jeito para que minha esposa, quando estiver lendo, entenda que eu sou deste. É você se abrir para você mesma. Eu preciso de um tratamento. O que é mais importante? O defeito de caráter ou de habilidade? Aí no segundo, o que mais chama a sua atenção no Salmo 15? O que mais chama a sua atenção no Salmo 15? Nós teremos aí, você tem uma semana, são 5 versículos do Salmo de número 15. O que chama mais sua atenção no Salmo 15? Segundo esta passagem, qual é a consequência de você manter defeitos em seu caráter? Quais são as consequências de você manter defeito em seu caráter? Quais seriam as consequências? Vamos pensar somente nesses 3 que nós falamos nesta noite: justiça, verdade e amor. No número 4, que pessoas se destacam por falar a verdade em amor com você? Lógico, você não precisa mostrar essa folha para ninguém. Que pessoas se destacam por falar a verdade em amor com você? Nós temos aquelas pessoas, mesmo sendo irmão de igreja, que nós temos condições de falar a verdade para elas, o que está acontecendo comigo. Mas existem algumas que você, sinceramente, você não abriria o seu coração. Não abriria o seu coração. Número 5, você tem uma área de seu caráter que já está empenhado em melhorar. Dentro dessas 3, desse tripé que eu passei para os irmãos hoje, ou outra situação, você tem uma área de seu caráter que já está empenhada em melhorar? Em mim não existe nenhuma área de melhora. Será que não? Será que não? Eu não me arrisco a falar como pastor, não me arrisco a falar que não existe nenhuma área na minha vida que precisa de uma melhora. Eu não me arrisco a dizer, porque Deus sabe de todas as coisas, e eu também me conheço, então não me arrisco a dizer, porque sempre haverá alguma coisa a ser transformada. E no número 6, em que área de seu caráter você mais gostaria de crescer? Em que área do seu caráter você mais gostaria de crescer? Com base nessas três colocações nesta noite: justiça, verdade e amor. Como poderia fazer isto? Pedindo auxílio a alguém? Momento a sós com Deus? Como que eu poderia fazer isso? Aí tem um estudo opcional para você. Você vai encontrar aí nesses versículos, tá? Nesses livros, nestas cartas, um estudo para você fazer durante a semana. Se nós agirmos assim no decorrer dessas semanas que virão, irmãos, se muitos levarem a sério, verão uma transformação. Você verá o que acontecerá na sua vida. Terá a oportunidade de observar o que estará acontecendo na vida de uma outra pessoa, na vida de um outro irmão. Sem que você fale, você vai notar, vai ser algo notório. Vai ser algo notório. O ideal seria se nós pudéssemos tratar deste assunto num domingo à noite, quando a igreja estivesse cheia. O ideal seria. Mas só que muitas pessoas não entenderiam esse tipo e esse estilo de mensagem. Muitas pessoas não entenderiam. Poxa, o pastor está falando que eu não tenho caráter. Eu vim para a igreja esperando que o pastor pregasse alguma coisa, o pastor está falando que eu não tenho caráter. Não entenderiam. Mas aqui é nível de um estudo, e um estudo que nós podemos realizar até com pessoas próximas a nós. De repente, por que não pessoas não evangélicas? Por que não pessoas que não sejam evangélicas? Sentar, ou mesmo evangélica,
Será que eu posso conversar com esse assunto com a minha mãe? Pode. Eu posso conversar sobre esse assunto com meu esposo? Pode. Eu posso conversar sobre esse assunto com meu filho? Pode. Eu posso conversar com esse assunto com meu avô, com a minha avó? Pode. Sendo ele cristão ou não. Nós estamos falando de caráter, principalmente se for cristão. Precisamos ver e rever o nosso comportamento e não termos aqui, a ideia aqui não é falar sobre fulano é bipolar, não. Às vezes nós até utilizamos esse argumento que a pessoa tem a doença bipolar, é um bipolar, para poder fugir de uma realidade, que na realidade ela não usa da justiça, que na realidade ela não é verdadeira, que na realidade ela não utiliza o amor. Aí fala, não, coitada, não, é bipolar. Uma hora age de um jeito, outra hora age de uma outra forma. É bipolar, tem um transtorno bipolar. Utilizamos muito essa expressão aí fora, muitíssimo. Mas às vezes é o caráter mesmo que não está ilibado. Às vezes é o caráter mesmo que não está, alinhado. E precisa ser trabalhado. Precisamos. Mais uma vez, quantas pessoas nós conhecemos que são evangélicos e não se enquadram nesta situação aqui de justiça, de verdade e de amor. A ideia principal, crescendo no relacionamento comigo mesmo. Eu preciso crescer no relacionamento comigo mesmo. Eu preciso fazer um check-up do meu caráter, ok? Preciso fazer um check-up do meu caráter. Espero que os irmãos tenham entendido, espero que os irmãos estejam aceitando de bom grado essa necessidade de um crescimento. Não estou falando que você não está num bom nível. Sim, você está num bom nível, a nível de excelência. Mas ainda falta um pouco mais. E esse crescimento no relacionamento comigo mesmo, tem um livro que fala a respeito, o que eu posso fazer para melhorar ainda mais? Na capa está assim, 10 vezes mais na capa. 10 vezes mais. 10 vezes mais aquilo que eu sou. Ou aquilo que eu pretendo alcançar. 10 vezes mais. Eu não tenho o título, o nome do autor, mas o título é esse. Um livro com a capa dourada. Muito bom. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos dando entendimento da sua palavra, que o Senhor continue abrindo cada vez mais o entendimento dos seus filhos, das suas ovelhas, que as ovelhas não são do pastor, as ovelhas são de Cristo, das suas ovelhas, para que possam entender dessas necessidades. Às vezes estamos presos, às vezes ficamos muito limitados ou ligados numa esfera espiritual, sem olharmos para a nossa alma, para a nossa carne. Às vezes nós queremos trabalhar somente a nível de espírito, mas nós estamos na face da terra e precisamos trabalhar nessa área também. Precisamos trabalhar também nessa área. Não é tudo no mundo espiritual, somente no mundo espiritual. Não. Eu tenho que, sentir que eu estou com os pés aqui na terra ainda. E eu preciso de algum tratamento, alguma área em mim precisa ser tratada. Eu vejo algumas pessoas, já fechando, que, vez por outra, elas estão furando o dedo para ver a glicose. Tem pessoas que furam o dedo todos os dias. Todo dia vai lá e fura o dedo para ver quanto que está. Ih, estou com 135, estou além. Ih, estou com 120, estou além. Estou com 90, estou dentro de um padrão. Então, nós precisamos verificar a nossa vida, como nós estamos, como que eu estou. Fazer um check-up, tá certo? Vamos orar? Pai, mais uma vez nós viemos até a Tua casa, ó Senhor Deus, no intuito de um crescimento, ó Senhor Deus.
somos bons. Tu sabes, ó Senhor, conforme Davi falou, sonda-me. Tu me conheces, ó Senhor Deus. Mas precisamos de uma melhora, ó Senhor. Existem áreas em nossas vidas que precisam ser trabalhadas, ó Senhor Deus. Às vezes queremos nos basear, pegar 9 frutos do Espírito, ó Senhor Deus, e falar sobre 9 frutos do Espírito, ó Senhor Deus. E até decorarmos os 9 frutos do Espírito, ó Senhor. Mas nós queremos crescer, ó Senhor Deus. Nos ajude, ó Senhor Deus, a trabalhar alguma área na nossa vida que precisa ser trabalhada, ó Senhor Deus. E portanto, e por isso eu peço em nome e por amor de Cristo Jesus, por cada um dos teus filhos espalhados pela face da terra, e se porventura dentre nós, ó Senhor Deus, tem alguém que precisa trabalhar em alguma dessas áreas, nos ajude, ó Senhor Deus. Nós queremos ajudar essas pessoas, Senhor Deus. Queremos ser portadores, ó Senhor, das boas novas para essas tuas ovelhas, ó Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos forças, ó Senhor Deus, porque não é fácil, ó Senhor Deus, ter uma vida em consonância com a tua verdade, ó Senhor Deus. Ter uma vida, Senhor, conforme tu queres, ó Senhor Deus. Nos ajude, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.